Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo da série Esperança. Lembrando que todos os vídeos, primeiramente, saem às quartas e domingos. Hoje, estamos no terceiro vídeo do segundo ciclo. Segundo ciclo que vem falando sobre a importância de nos conhecermos, de nos entendermos, para assim seguirmos o nosso progresso e o progresso de nossas relações com toda a criação, entendendo a importância de nos entendermos para a nossa saúde mental e para a saúde do nosso corpo. Hoje estamos na terceira aula, lembrando que na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre quem somos, né? Essa personalidade que temos, que tem um pensamento, que tem sentimento, que tem uma inteligência, que tem uma vontade. E a importância de nos conhecermos através do reflexo dos outros, o reflexo dos nossos atos nas outras pessoas. Num segundo momento, na segunda aula, apresentamos a importância de amarmos os nossos erros, entendermos a importância de errarmos e como crescemos tendo a humildade de olhar para esses erros e valorizar eles no intuito de a gente modificá-los. Todo o processo de transformação de nós mesmos se apresenta nesse entendimento. Nem nos colocando muito para baixo e nem nos colocando a esquecer que os erros existem, né? E hoje nós vamos falar sobre a consciência. Consciência, aquela voz interior que habita dentro de nós e que nos direciona, né? Que nos dá um entendimento que não estamos sozinhos. Eu não estou falando da consciência, daquela consciência que dita para a gente, não, eu estou consciente do exame do estado mental, né? Não estou falando da medicina e da neurologia propriamente dita. Eu estou falando da consciência, que é aquela voz interior que habita dentro de nós, que nos direciona para aquilo que é correto, né? Aquela voz que julga os nossos atos a cada momento e direciona a gente a fazer as coisas certas, né? É o que os religiosos chamariam, a nossa ligação com essa consciência é o que os religiosos chamariam de fé, né? É o que os cientistas têm como convicção, né? É que os profissionais de saúde ou aquelas pessoas que lidam com o próximo têm como intuição. É o feeling do artista, né? Aquela sensação, eu devo seguir por aqui, eu devo fazer desse jeito, eu devo falar assim, né? Isso é o que a gente chama de uma consciência, né? Essa consciência, teoricamente, ela, apesar de estar em nós, de fazer parte de nós, ela teoricamente não seria advinda do nosso pensamento. Ela está ligada a esta harmonia universal, a todo o magnetismo do planeta, do universo, e a uma sabedoria suprema, que é o que a gente costuma chamar na religião de Deus. A consciência, ela vem de Deus. Para quem não é uma pessoa muito religiosa ou não acredita em Deus, a consciência seria a nossa ligação com todo o magnetismo, toda a física, toda a natureza em que nos cerca, né? E isso vai direcionando a gente. Mesmo as pessoas que não são muito estudadas, mesmo pessoas que não têm muito conhecimento, elas conseguem dentro delas ter o discernimento. Elas olham uma situação e elas sabem que aquilo é certo e que aquilo é errado. Vocês conseguem ver até crianças pequenas que ainda não completaram o seu processo de educação, ou às vezes até que estão iniciando o seu processo de educação, elas conseguem ter uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então essa consciência, ela está dentro de nós. É como uma voz interior que fica dizendo para a gente para que lado a gente tem que seguir. Não sei se vocês lembram, num vídeo anterior, eu falei do sol, né, e do tempo nublado, né? Essa voz da consciência seria esse sol que brilha dentro da gente, que vai emanando raios de luz, que na realidade são os bons pensamentos, são os pensamentos éticos, são os pensamentos corretos, são os pensamentos que incitam as nossas virtudes, as nossas capacidades. E quando a gente está muito agoniado, quando a gente está sofrendo muito, esse sol pode ser nublado,
E aí essa voz, ela fica obscurecida. Ela é suplantada por uma outra voz, por uma outra situação que é muito difícil a gente reconhecer, né? O que vem de uma ou o que vem de outra voz interior. Mas a saúde mental, o nosso estado pleno, né? O nosso estado de tranquilidade, de entendimento, de paciência, ele nos coloca, ele como abrisse a janela, e esse sol entra dentro da nossa casa íntima, e a partir daí nós podemos ouvi-lo, nós podemos entendê-lo, nós podemos discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? A partir daí é muito importante a gente refletir sobre o que essa consciência fala pra gente, antes de a gente tomar qualquer atitude, antes da gente julgar qualquer situação, antes de nos colocarmos em posição de entender e de refletir as nossas ações, tá? Então, assim, a saúde mental, o nosso estado de equilíbrio, lembra da aula de resiliência, de resignação, ele precisa estar em seu estado pleno para que eu consiga dar a maior vazão a essa voz de consciência dentro de mim, para daí eu conseguir refletir em qual vão ser os meus melhores atos. Além disso, nós temos uma questão muito importante, que é o nosso personalismo. A nossa vontade, muitas vezes, também pode obscurecer. E daí por isso que a gente precisa de conhecimento, daí que a gente precisa de estudo, daí que a gente precisa de razão. Muitas vezes não é só um estudo de escola, de ciência, um estudo de cultura, né? Aqueles próprios ensinamentos daquela mãe amorosa, daquele pai afetivo, daquelas pessoas que nos abraçam, daquelas pessoas em que a gente lembra que sempre eram corretas, que eram pessoas adequadas. Esse tipo de ensinamento moral, ensinamento ético, ensinamento cultural, o ensinamento da ciência, todos esses ensinamentos, eles também tornam o nosso cérebro, o nosso indivíduo, a nossa personalidade mais ávida a atingir essa consciência. Quando nos afastamos de todos esses ensinamentos, nos afastamos dos nossos pais, nos afastamos da escola, nos afastamos da cultura, nos afastamos da religião, da moral, da ética, a gente começa nesse ponto a se afastar a nublar também e se afastar dessa consciência, tá? Essa força que liga nós mesmos a essa consciência é o que os religiosos chamam de fé. É essa convicção. Mesmo quem não é religioso, às vezes sente a certeza de que aquilo é certo, né? Então, essa certeza daquilo que é certo é essa ligação com essa consciência. Veja, quando eu tenho certeza que eu estou certo e que aquela melhor atitude a ser tomada, isso não deve me gerar raiva, não deve me gerar angústia, não deve me gerar... Se estiver me gerando algum sintoma negativo, é porque não está ligado àquela consciência. É porque está ligado ao meu personalismo. Então, assim, eu fico com a minha capacidade de pensar e refletir e eu fico com a consciência. E essas duas estão em lados opostos. O meu lado de pensar, o meu lado de refletir sobre as coisas ainda é imaturo, ainda é baseado em preceitos muito infantis, perto de todas as capacidades que o ser humano pode chegar. E, além disso, pode estar adoecido, pode estar corrompido por angústias, por sentimentos ruins e por doenças. Então, a consciência não, a consciência é pura, a consciência é limpa, né? Se eu consigo unir a minha personalidade, o meu jeito de pensar à consciência, aí eu me aproximo daquilo que é correto. Aí eu abaixo quem eu sou para deixar tentar prevalecer a consciência superior que habita em mim. Então, esse exercício é que a gente precisa fazer. Quais atos vêm só desse meu personalismo? Vêm só de dentro de mim? Quais pensamentos, quais sentimentos, quais reflexões vêm só desse personalismo, desse meu jeito de querer interagir com o ambiente, com o mundo, e que muitas vezes vai me fazer cometer o erro? É aquele olhar que quando eu olho alguém ferindo, alguém fazendo alguma coisa, eu sinto uma coisa muito estranha dentro de mim. Por quê? Porque eu também sou capaz de ferir. Porque eu também sou capaz de fazer aquela mesma coisa, apesar de eu achar aquilo errado e não querer fazer aquilo.
Então esse personalismo, ele é muito instável, ele é muito angustiante, ele sofre e ele devolve sofrimento para o ambiente. A consciência não, a consciência é plena, a consciência é pura. Todos os atos, se fossem feitos por essa consciência, seriam atos corretos que te gerariam tranquilidade, que te gerariam paz de espírito e que as consequências não seriam erros, não gerariam aquilo que a gente estudou na aula anterior, que são os erros. Então, quando eu erro, eu sei que eu estou distante desse estado da consciência. Então, eu tenho que me transformar para me aproximar desse estado da consciência, para fazer com que o estado de personalismo se una a essa consciência. Essa união entre a minha personalidade e a minha consciência é o que os religiosos chamam de fé, tá? E é o que os cientistas chamam de convicção, né? É a intuição, é o feeling de que aquilo é a coisa correta. Quando isso acontece, a gente sente um estado de êxtase, a gente sente uma alegria muito grande, né? A gente pode até quando tomar alguma decisão mediante a essa situação, a gente pode até sofrer, né? A gente pode até ficar triste, né? Mas por dentro eu estou feliz, por dentro eu tenho certeza que aquilo vai bem. Eu tomo uma decisão que muitas vezes é uma decisão que não é correta, quer dizer, uma decisão que é muito correta, mas que me faz sofrer. Essa decisão me fazendo sofrer, mas eu tendo convicção de que ela é correta, por dentro eu fico feliz. Por dentro eu fico feliz porque eu sei que ela está ligada à minha consciência. Tá? Então, muitas vezes é o que o Jesus, por exemplo, fala na bem-aventurados os tristes. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Tá? Não basta você sofrer para ser bem-aventurado. Para você sofrer e ser bem-aventurado, você tem que sofrer, mas saber que sua consciência e sua personalidade estão ligados. Que a decisão que você tomou naquele momento era a decisão mais correta, que fazia sofrer menos pessoas, que harmonizava todo o ambiente, que fazia com que todo o ambiente ficasse bem, apesar dessa decisão estar fazendo você sofrer. Então você sofre na matéria, mas o seu espírito, a sua alma, está plena e tranquila de que aquela foi a melhor decisão. Então essa ligação que todos nós devemos ter a essa voz interior, aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente é que nós temos que exercitar. Antes, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Nós temos que estar tranquilos. Para entrarmos em contato com esse eu interior, a gente não pode estar perturbado, porque as perturbações nublam essa consciência, nublam esse sol que tenta habitar. E quanto maior a minha maturidade, quanto maior o meu conhecimento, quanto maior o meu entendimento da razão, quanto maior os meus estudos, em todas as áreas, nas áreas das religiões, da cultura, da ciência, do entendimento da moral, da ética, daquilo que é correto, maior a minha capacidade de entender a voz da minha consciência. E aí, entendendo a voz da minha consciência, eu também, quando me conecto com ela, eu me conecto com razão, com qualidade, com uma liga muito forte. Então, eu tenho que ter saúde mental e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter sabedoria. Tá? Essas duas coisas, e se eu tiver a humildade e a capacidade de deixar o meu personalismo de lado e fazer com que ele se compenetre nessa consciência, aí eu vou conseguir fazer com que os meus atos sejam melhores e aí eu erre menos, né? E é lógico que nós sabemos da aula passada que o erro também é importante para eu crescer, amadurecer e aprender, me tornar mais racional, mais entendido das situações, para que essa ligação fique melhor ainda. Muito bem. Espero que reflitam e que gostem desta aula, tá? E nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.